ITV Futebol Clube. Oferecimento Secom, Sindicato dos Comerciários. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube. Estamos falando para Itu e mais 7 cidades da região na grande área de abrangência da ITV, canal 24 da NET. Você pode participar conosco de duas maneiras, através do e-mail, que é o itvfutbolclube@itu.tv.br, ou através da rede social, facebook.com/ITV Futebol Clube. No programa desta semana, nós vamos falar muito da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do Ituano venceu mais uma e deu um grande passo rumo à classificação para a sequência do campeonato. Teremos aqui a presença do jornalista Dago Menezes para falar bastante sobre o Galo Rubro-Negro. Vamos destacar também o Campeonato Paulista Sub-20. O capivariano faz uma grande campanha e teremos aqui a presença do treinador da equipe Sub-20 do Leão, o Hélio Cizenando, o Helinho, para falar bastante desta campanha do capivariano. Gabriel Campreguer, não tivemos rodada do Campeonato Amador aqui de Itu neste último final de semana, até em virtude das partidas do Ituano pela Série D e também pela Copa Paulista, e teremos a rodada então da semifinal no próximo fim de semana, é isso? É isso aí, Bruno, exatamente. Como ocorre em todos os anos, os últimos, as semifinais do Amador ela já sobe para o Novelli Júnior. Os dois jogos são disputados lá, em rodadas duplas, com mandos invertidos na semana seguinte. E essa semana, como o Ituano atuou no sábado às 15 horas contra o Caxias e no domingo novamente às 10 horas contra o São Paulo pela Copa Paulista, não havia como disponibilidade. Ia ter que marcar o jogo do Amador para o domingo à tarde, o dado que não é habitual em Itu. Sem contar que poderia desgastar ainda mais o gramado. O gramado, né, exatamente. Então, não que o gramado seja ruim, o gramado, aliás, do Novelli Júnior é um gramado que tem uma excelente qualidade, isso nós precisamos destacar aqui, e claro que jogos em excesso poderiam sim prejudicar o gramado. Além do que normalmente o Sub-20 do Ituano joga de sexta-feira em Itu, não foi o que ocorreu essa semana, mas normalmente joga. Então optou-se por cancelar, adiar a rodada semifinal do Amador, então na próxima semana, a gente já vai trazer aí os horários, teremos as semifinais do Amador no Novelli Júnior, porque daí o Ituano joga só no sábado às 15 horas. É a primeira partida, né, dessa fase, da fase semifinal, lembrando que são 2 jogos, exemplo do que aconteceu já na última fase da competição. Então vamos conferir como é que ficaram os confrontos, já com os horários definidos para a semifinal do Amador. Gabriel Campreguer, 8h45 da manhã, Skol Ball do Diego Teta vai enfrentar o Grêmio do Paco, né? E às 10h45, o São Paulo vai enfrentar a equipe do Juventus, os 2 jogos, como já destacamos, no estádio Novelli Júnior. Rapidamente, Gabriel, o Skol Ball enfrentando a equipe do Grêmio. Tem favorito para esse jogo? Tem, o Grêmio. Eu acho que é um confronto que dá para você apontar o favorito. O Grêmio é favorito contra o Skol Ball pela campanha, pelo elenco. E o Skol Ball faz grande participação, campanha irrepreensível, primeiro ano no Amador. A gente só tem que parabenizar o pessoal do Skol Ball, mas o Grêmio é o favorito. E o fato do Grêmio ter sido derrotado na segunda partida? É verdade que no primeiro jogo havia goleado, né? Já tinha encaminhado praticamente a classificação, mas foi derrotado, né, no último jogo. Mas isso pouco altera para o momento do campeonato na semifinal. Isso pode trazer alguma repercussão se o Grêmio empatar as duas com o Skol Ball. E o Juventus vencer uma e empatar outra, ou ganhar as duas, a gente tem que calcular daí, porque os pontos são somados. É perigoso o Grêmio chegar numa final e perder a vantagem, mesmo tendo sido o primeiro colocado na primeira fase. Então, para esse confronto, ainda mais o Grêmio tendo a vantagem dos 2 resultados iguais, e o jogo no estádio, campo com dimensões maiores, a gente aponta o Grêmio como favorito. Com relação à outra partida, o São Paulo enfrentando o time do Juventus. O Juventus é um time tradicional, que a toda a competição é tido como favorito a conquistar o título. Para esse confronto, o que você projeta para essa partida, Gabriel? Por tratar-se de clássico, a gente tem um pouco mais de dificuldade de apontar o favoritismo. Porém, o Juventus também tem a vantagem dos 2 resultados iguais.
leve favoritismo do Juventus, na minha opinião. Gabriel, você já que estamos falando aqui de futebol, você já teve a oportunidade de ir a São Paulo, por exemplo, e ver de perto o Museu do Futebol? Não fui, Bruno. Falam muito bem do Museu do Futebol, acho que você já esteve lá, né? Eu tive algumas oportunidades. Não visitei o Museu do Futebol, gostaria. Você sabe que o Museu do Futebol está com exposição itinerante, até para auxiliar quem não tem a condição de ir até São Paulo, de ir até a capital paulista, ali no Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, para visitar o Museu do Futebol. Então, o Museu do Futebol tem realizado exposições itinerantes. Vamos conferir o material realizado aqui pela ITV. Futebol, pelada, jogo de bola. Enfim, são vários os sinônimos atribuídos a essa paixão mundial. Agora os fanáticos pelo esporte bretão têm a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história. É que a exposição itinerante Museu do Futebol, lá do estádio do Pacaembu, está percorrendo o estado de São Paulo. Atualmente, a mostra fez parada em Sorocaba. A exposição é dividida em 6 salas, que são capazes de despertar um clima de nostalgia aos mais adultos. Um período que marcou muito ali mesmo, além do futebol, foi a do Ayrton Senna, né, em 94. O Brasil ganhou a Copa em 94 e, ao mesmo tempo, nós perdemos o Ayrton Senna. Esse foi um momento que marcou muito ali. E assim como eu sou São Paulino também, eu vi a história do Tele Santana também ali. Marcou muito essa história do Tele Santana, mas, em geral, tem muitas coisas ali, né, que marcou muito. Para quem gosta de futebol, é uma boa vir aqui, viu? Logo na entrada, o visitante já se depara com imagens do museu em São Paulo. Na sequência, a Sala Origem traz fotos e vídeos de quando e como o futebol chegou em solo brasileiro. Ali também está retratado o início do futebol na região. Um pouco mais adiante, tem a Sala das Curiosidades, com números, frases famosas e objetos relacionados ao esporte. A Sala das Copas é um dos pontos altos da exposição. Ela traz imagens das Copas do Mundo desde 1934 até 2014 aqui no Brasil. Tem até a réplica da Taça Jules Rimet. A gente costuma dizer que, na verdade, isso aqui é um museu de história, só que ele conta a partir da perspectiva de futebol. Então, se você não gosta de futebol, você não tem algum conhecimento, você vai gostar. Porque aqui a gente trata da questão histórica, a gente tem brincadeiras e é um museu super itinerante, né? Então, você vai vir aqui, vai aprender e vai se divertir também. Essa exposição já esteve nas cidades de Santos, Piracicaba e Taubaté. Aqui em Sorocaba, ela fica até o dia 10 de julho. E quem vier fará uma viagem pela história do futebol, além de disputar uma partida no campo virtual. E não tem quem não se arrisque a bater uma bolinha ali. A garotada se diverte, seja no futebol de botão ou também no pebolim. Segundo os organizadores, só em Sorocaba, mais de 7.000 pessoas já prestigiaram o evento. Durante a visita, dá até para sentir o clima das torcidas de Corinthians e Palmeiras. Além de ouvir narrações históricas de ícones do rádio esportivo, como Fiore Giliotti e Osmar Santos. No canto direito, correu, Pedrinho passou pela bola, correu, Jojo, pimba na gorduchinha. Quem quiser ver tudo isso e muito mais, a exposição itinerante Museu do Futebol está no Shopping Iguatemi, em Sorocaba. E o melhor, é de graça. Depois dali, a exposição estará também nas cidades de Registro, Bauru e Ribeirão Preto. Bola movimentada, certo, Carlos Alberto, pela direita, cruzou no gol para Pelé, a defesa dominou, dominou para sair, gol, gol. Aí, muito legal o material produzido pelo Thiago Sório. Então, a exposição itinerante do Museu do Futebol aqui em nossa região está em Sorocaba, no Shopping Iguatemi Esplanada. Bom, Gabriel, agora você já pode conhecer um pouquinho aí do Museu do Futebol. Está aqui pertinho de tu. Tem que aproveitar, Bruno. Pertinho, até domingo, de terça a sexta, das 10 às 18 horas, sábado e domingo, do meio-dia às 20 horas. Vamos ver se domingo... Você vai lá? Domingo à tarde, vamos ver. Tá certo, é um bom passeio para fazer com toda a família. Então, faça como o Gabriel,
compareça a esta exposição em Sorocaba, é muito legal a exposição do Museu do Futebol. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência vamos falar muito sobre o Campeonato Paulista Sub-20 com a presença do treinador do Capivariano, o Hélio Cizenando. Não sai daí! Com o Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube e você participa com a gente via e-mail no itvfutbolclube@itu.tv.br ou pela rede social. Mande sua mensagem aí pelo Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. E se você quiser conferir a programação da ITV, acesse o site itu.tv.br. Lá você confere toda a programação e se você perdeu alguma edição do nosso programa ou de outro programa da nossa grade, você confere lá via internet, você consegue assistir novamente. itu.tv.br é o site da nossa ITV. Neste bloco vamos falar de Campeonato Brasileiro e vamos falar também do Campeonato Paulista Sub-20. Já estamos aqui em nosso estúdio com o Hélio Cizenando, que é o treinador da equipe Sub-20 do Capivariano. Capivariano, Hélio, que faz uma grande campanha nesse Paulista Sub-20, retomou a base e vai fazendo um excelente trabalho, Hélio. Graças a Deus, né? Nós conseguimos montar uma boa equipe, né? Com o apoio da direção. Eu acho que tem tudo para... que o nosso objetivo primeiro é classificar, né? E ter jogadores na equipe, na Série A2 para o próximo ano. Eu acho que estamos no caminho. Tem muita competição ainda, mas conseguimos montar uma grande equipe. Ô Gabriel, e nós destacamos aqui em outras oportunidades, né, esse trabalho do Capivariano que optou em resgatar as categorias de base neste segundo semestre, né, nesta temporada aí 2016, e o trabalho vem surpreendendo, né, porque resolveu reativar ali a base, resolveu fazer o trabalho, trouxe o Hélio, nós vamos falar muito aqui sobre a trajetória dele, tem um longo trabalho aí na Ponte Preta, enfim, o Capivariano vem surpreendendo quem observa a tabela, né? É isso aí, Bruno. Não é feio a gente falar que é uma surpresa, né, Hélio? É uma surpresa. Realmente, o trabalho sendo muito bem feito, pertinho da ponte ali na liderança, brigando ali, é surpreendente. Uma categoria de base que vinha parada, né? De repente já encaixar desse jeito, muito bom. Bom, nós vamos falar muito mais, né, nesse bloco aqui a respeito do Capivariano, né, do Sub-20, da atuação da equipe dentro do Campeonato Paulista, mas vamos falar também do Campeonato Brasileiro. Vamos aproveitar esse momento para passar os gols dos times paulistas, o que aconteceu neste último final de semana no Brasileirão. Tá aí, Gabriel, esse é o jogo do Santos. O Santos do artilheiro do Brasil, Bruno. Rodrigão. Eita, Rodrigão. E o Copete, que veio do Atlético Nacional, entrou e mudou o jogo, hein? Deu passo pro primeiro gol, faz o segundo gol após o escanteio. O jogo estava enroscado no primeiro tempo. Segundo tempo, o Santos conseguiu um melhor futebol aí, fazer o placar e o resultado na Vila. Jogando na Vila, o time é muito forte, né, Gabriel? Olha que belo gol. O gol do Yuri, ex-Audax, o laço. O Santos, a Olimpíada, acho que vai custar caro pro Santos, viu, Bruno? Senão o Santos iria brigar até o fim pelo título. Agora já Corinthians e Flamengo, né? O clássico das multidões na Arena Corinthians. Um jogo de dois tempos totalmente distintos, né? O primeiro tempo o Flamengo melhor, teve boas chances. Com o Ederson bola na trave, Cássio fez boas defesas. Segundo tempo, Corinthians do Romero aí, fez o primeiro. Segundo ele dá o passe pro Guilherme, 2-0. Uma zaga que tem Rafael Vaz, eu acho que não dá para esperar muita coisa mesmo, viu, Bruno?
uma hora a coisa não vai dar certo. Você tem o Rafael Vaz, uma hora você vai ter emoção. Na hora que apertar, o bichinho vai pegar. Aí o Rildo, trabalhou com o Rildo, não trabalhou, Hélio? Ou não passou? Não, ou teve contato? A gente tinha contato de ver, de jogar contra, jogos treinos, mas... Aí o Rodriguinho, passe pro Romero, faz o quarto gol, fecha a goleada. Como cresceu o Romero? Por um outro ângulo. E ele falou que não é que ele cresceu, é que ele agora É está que ele tendo não tinha oportunidade, né? E aí a Ponte aproveitou, venceu as reservas do São Paulo. 1-0, gol do Cleison. E jogador aqui da casa. O pessoal de Itu conhece bem. Time reserva do São Paulo. Perde um jogador logo aos 7 minutos. A arbitragem muito confusa do Vinícius Furlan. Vinícius Furlan que já apitou final de amador aqui. Pois é. Aí conferimos então os gols dos times paulistas nesta última rodada do Brasileirão. Hélio, o que mais te chamou a atenção com relação a esses jogos que nós conferimos aqui foi realmente esse placar elástico da equipe do Corinthians diante do Flamengo? O Corinthians estava equilibrado o jogo, né? Eu acho que a expulsão do treinador do Flamengo, eu acredito que atrapalhou muito, tanto que o primeiro tempo ele falou que foi equilibrado, e no segundo tempo o Corinthians tomou conta, e sem o Zé ali eu acho que perdeu muito, né? O Santos, no primeiro tempo estava pau a pau, porque até meu filho é santista, estava assistindo o jogo, e a gente estava acompanhando também, mas no segundo tempo, com a entrada do colombiano ali, mudou bem a característica de jogo do Santos. E a Ponte esperava, né? Apesar que não foi muito melhor que o São Paulo, não. Mas a Ponte vem ganhando pontos ali, porque a Ponte briga por um outro campeonato, né? Que não vai chegar na Libertadores. A Ponte tentar se manter, para ela já é ideal. Então ela conseguiu 3 pontos muito importantes, que é ganhar do São Paulo, que não é fácil, não. E tem sido, recentemente, né, Gabriel? Muito interessante as campanhas aí da Ponte Preta, conseguiu se manter no Campeonato Brasileiro, e esse ano começou tropeçando e tal, mas a briga realmente, como destacou o Hélio aqui, é para se manter na Série A. Isso aí fica claro desde o começo, né, Gabriel? Mas tem um time melhor do que os que estão brigando lá embaixo, né? O América Mineiro é fadado a cair, e os outros que estão na briga, eu acho o time da Ponte melhor. Eu acho o time da Ponte melhor que o do Botafogo, mais acertadinho. Apesar de que o Botafogo com o Camilo cresceu bastante. Mas é um time que vai brigar lá embaixo também com o Curitiba, com essa turma aí. A Ponte já conseguiu se distanciar um pouquinho. É para ficar. Tá certo. Bom, já que estamos falando da Ponte Preta, o Hélio, que está aqui conosco, hoje é treinador da equipe Sub-20 do Capivariano, mas trabalhou um longo período nas categorias de base da Ponte Preta. Hélio, eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória e esse seu momento, né, que você passou realmente ali na Ponte Preta, em Jaguariúna, trabalhando na base. Na Ponte Preta foi quase 3 anos, né? Mas a minha formação mesmo de treinador foi no Paulínia. Trabalhei lá durante 6, 7 anos. Ali foi a nossa formação, tinha acabado de sair de faculdade e tudo. Ali teve uma formação do professor acadêmico, Alcides Descarga, que fez todo o projeto do Paulínia, onde conseguimos revelar grandes jogadores. Tem até hoje aí jogando, né? Tem o Fabinho, que está no Mônaco, tem o Gabriel, que está no Palmeiras, tem o Jefferson no Figueirense, o próprio Scarpa, que passou por lá. Então foi um projeto importante, aprendi a ser treinador ali, né? De uma outra maneira, com uma outra visão. Eu tinha uma visão de futebol, aí com esse professor a visão foi completamente diferente, porque ali a gente estudava futebol, a gente tinha uma metodologia de treino. E o Paulínia ficou aí, se não fosse a questão política, acho que ele estava num grande patamar de categoria de base, a nível de Desportivo Brasil, que a gente brigava com o Desportivo na época. Mas infelizmente acabou. Aí eu saí do Paulínia, fui para o Novo Horizontino, né? Primeiro ano do Novo Horizontino na Bezinha, né? Na acostumada Bezinha em 2012. Eu levei uma equipe que foi formada dentro do Paulínia, eu levei para lá, que nós tínhamos sido semifinalista da primeira divisão de juniores em 2011. Perdemos para o São Paulo, que foi o campeão na semifinal. Perdemos de 1-0, empatando com o Coiti, perdemos 1-0 em Paulínia. E o São Paulo foi campeão aquele ano, que tinha o Reginho, que era o principal jogador, o Alfredo, Rodrigo Caio, João Schmidt, isso era a equipe de São Paulo. E eu consegui levar todos esses meninos para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino não tinha jogador, eles tinham que disputar o profissional. E acabamos fazendo uma parceria e o Paulínia não pôde disputar aquele ano. Por questões políticas, a federação vetou também, que acho que não tinha estádio, alguma coisa. E eu já estava treinando a equipe já tinha se representado, a gente estava se preparando da Bezinha daquele ano. Aí levei toda essa equipe, e eles eram ainda, a maioria era 91, 92, ainda era 20 e 19 anos. E levei para Novo Horizonte, conseguimos subir a equipe lá, com o apoio da torcida, lá, a torcida apaixonante, né? Subimos. Aí eu fiz A3 lá,
Aí também não deu liga muito, porque o time era muito novo, faltou algumas coisas, mas não tinha o investimento que tinha agora aí, com o Guilherme. Mas foi bom, foi uma experiência boa. Aí fui para o Mirassol, aí do Mirassol em 2013 que eu vim para Ponte Preta, durante todo esse período. E eu falei rapidamente aqui da estrutura da equipe da Ponte Preta, que não é em Campinas o trabalho das categorias de base, né, é realizado em Jaguariúna, e é uma estrutura realmente que chama a atenção, né, Hélio? Eles mudaram bem, né? Antes ficava no Moisés, todas as categorias, e já faz uns 5, 6 anos, acredito, que eles ficam ali em Jaguariúna. Fica as categorias sub-14, sub-15, 16 e 17 ficam lá. Só o sub-20 que fica no Moisés, porque tem uma integração ali entre profissional e base, né? Aí precisa, às vezes, o jogador de sub-20 já está ali no Moisés, do lado. Como é que surgiu esse convite para você trabalhar no Capivariano, né? O Capivariano que retomou agora o trabalho nas categorias de base, Hélio? Como é que surgiu esse convite para você iniciar esse trabalho que vem chamando a atenção? Quando eu saí da Ponte Preta em março, né, e eu conheço muitas pessoas ligadas ao gestor do Capivariano hoje, que é o Luiz Paulo. A gente começou a conversar já durante a competição, que ele queria montar a base, e várias pessoas me indicavam para ele, né, que eu tinha acabado de sair. E chegou um momento que a gente começou a conversar, ele falando do que queria já para o Capivariano, né, ter uma base, porque não é só questão você ter jogador para 2, ou para 3, ou para 1, você precisa ter um juniores, né, até a nível de... você ter um jogador que você paga 10 ou 12 para ser reserva, é melhor você ter um que você paga 2.000, 1.500, mas que seja seu, mais jovem, para ser reserva imediato, para entrar 15 minutos. Eu acho que, mas eles não tinham isso, né? Eles não tinham juniores fortes. Então, quando ele me chamou, como ele me deu umas condições de trabalho muito boas, deu para você tirar jogador de Curitiba, jogador da Ponte Preta, jogador do Atlético Paranaense, jogador que passou por Flamengo. Então, deu para você falar, não, vem para cá, conhece a estrutura. Quando você fala Capivariano, o menino assusta, né? Não, mas vem, conhece a estrutura, vê as condições de trabalho, vê a comissão técnica. Então, hoje você consegue trazer, porque as condições de trabalho que hoje o Capivariano fornece aos atletas é de um nível de time grande. Isso que eu queria perguntar, que eu tive lá no começo do ano, até no final do ano também, e eu vi a estrutura do hotel, conheci. Como não bate o calendário, então acabou a 1, eu não sei quando você começou a formar realmente o grupo do Sub-20, se ainda a 1 estava em andamento, ou já tinha se encerrado? Quando a primeira semana minha, foi a última semana deles, né, que eles tinham caído, o Luiz Paulo estava só fazendo os acertos finais com eles, já não morava quase ninguém lá, não chegamos a bater com eles. Vocês usam praticamente a mesma coisa que o profissional usava? Tudo que o profissional usava está sendo dado para a gente. As condições são as melhores. Então, as condições são boas, né? Até em cima do que o Gabriel já destacou aqui, por estar utilizando a estrutura que o profissional vinha utilizando na Série 1 do Campeonato Paulista, mas se você comparar com relação à estrutura de treinamento, o trabalho, enfim, que vem sendo realizado, é um trabalho que está se iniciando agora, né? Então, por isso que, se você pega a tabela de classificação, vê lá, a Ponte Preta lidera o grupo do Capivariano, depois nós vamos colocar na tela a classificação completa, mas só para quem está assistindo poder entender. A Ponte, com esse trabalho de um longo período, lidera a competição. E o segundo colocado, logo atrás, é o Capivariano, né, com esse trabalho que iniciou agora. Então, realmente é uma campanha que merece todo o destaque, Hélio. Não, e o Ituano que chegou entre os 8 na Copa São Paulo está bem abaixo do Capivariano na classificação. Então, isso valoriza ainda mais a campanha do Capivariano. Foi o nosso primeiro jogo, né, gente? Aproveitou. A gente com medo ali, porque vimos que era uma equipe capacitada, né, uma equipe muito boa. Eu ainda não tinha... Já se treinava, tinha-se uma formação, mas quando você trabalha com meninos, que veio muitos meninos de equipes grandes, que já teve um trabalho bom, já disputou várias competições, você impõe uma situação a nível técnico, a nível tático, eles cumprem. Então, quando chegamos para esse jogo de Ituano, aí conseguimos fazer um bom jogo, né? Ainda não tínhamos todas as peças e conseguimos um resultado positivo, porque veio meninos que já tinham competido, já tinham jogado, já tinham vivido várias situações, por isso que acabou dando certo. Como é que foi montar esse elenco hoje que tem o Capivariano Sub-20? Você acabou destacando, vieram atletas que tiveram um início de trabalho, né, uma formação de base em grandes equipes, né, um trabalho já realizado de uma forma diferenciada. Como é que foi a montagem desse grupo, Hélio? O que acontece quando você... juniores, geralmente, o primeiro ano de juniores são muitos meninos que ficam de lado ou são dispensados. Né? Ele muda de categoria, às vezes não vai ser ocupado e são dispensados. Eu procurei fazer contato com as pessoas, que há muito tempo a gente trabalha nisso, eu tenho
Hoje, graças a Deus, a gente tem um bom nome em categoria de base. Quando eu vou assumir, muitas pessoas querem que os jogadores trabalhem comigo, que eu consigo desenvolver muito o jogador, né? Fazer com que ele cresça. Então, quando eu comecei a passar, o menino foi dispensado ali, a menina foi dispensada aqui, eu já fazia o convite. E o Luiz me deu condição, né? Pode ter tantas vagas de alojamento. Aí eu fui trazendo, né? Aqueles pontuando, aqueles que eu já conhecia. Quem eu não conhecia, trouxe para avaliar. E assim foi. Mas, assim, o meu time até ele comentou aqui, né? Os 9-6 do Ituano vai jogar Copa Paulista. Eu só tenho 2 9-6. Dificilmente você pega um 9-6 de ponta para conseguir trazer para o Capariano. Então eu trago os 9-8 que ainda não, os caras estão indecisos. Ah, esse não vai ser jogador. Então a gente traz o 9-8. O 9-7 também ainda é complicado você trazer 9-7 também. É aquele menino 9-7 bom mesmo, às vezes não vai sair do clube ali. Aí eu trouxe alguns 9-7 que eram dúvida. Eu trouxe um meia, um Neto, que passou pelo Atlético Paranaense, se lesionou muito, machucou, mas é um menino em potencial. O Neto Costa, que chegou agora da Paraíba, mesma coisa, passou pelo Atlético Mineiro, estava jogando no Campeonato Paraibano, pelo CSP, também é um potencial. Então, conseguimos trazer jogadores assim que ainda você precisa, o dia a dia, trabalhar com ele para evoluir. O grande lance, então, ali, é você buscar esse jogador que muitas vezes está num clube, não tem espaço naquele clube, mas você entende que ele tem um certo potencial e você dando oportunidade, trabalhando ali dia a dia, trabalhando o psicológico do atleta, esse jogador tem totais condições de render muito mais do que se espera. E o ponto é assim, muitos não querem trabalhar o jogador, né? Porque falam que já é sub-20, não precisa trabalhar. É o contrário, sub-20 você ainda tem que trabalhar. Ele chegou no 90%, às vezes os 10% é você, treinador, ó, você está fazendo isso de errado, você pode melhorar isso aqui, acho que o que você acha se melhorar isso aqui vai melhorar seu jogo? Então vai de nós, treinadores, no dia a dia ainda insistir, ó, com 18, o menino 9-8, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, com 9-7, ó, tá no estopim, filha, 5% só são, em 9-6 é tratar com um profissional, tem que diminuir o erro dele tem que ser bem menor que o do 9-7, o 9-7 bem menor que o 9-8. É todo um trabalho que é realizado aí, Gabriel, para que o time possa realmente se ajustar e que jogadores possam ser revelados, né? Exato, a gente estava falando de jogadores, citando nomes aqui em off, e o negócio não é tão simples, né? O campeonato começou, nas 2 primeiras rodadas, de repente, surgiu um nome de destaque. Aí vem e perde por contusão. Tá fora, tem que se virar. Daí você comentou comigo agora que mais um... O grupo é grande, suporta bem ainda essas baixas. Você trabalhando todo mundo igual, dá o mesmo conteúdo para todos os jogadores, se ele é reserva, se ele é do segundo ou do terceiro time, você trabalhando de igual para igual, eu acho que não tem problema. O duro é quando você separa. Se você olhar só para 11, fica complicado. No jogo contra o São Bento, eu ganhei de 2-1. No jogo contra o Itapirense, eu fiz 5 trocas. 5 ou 4 trocas, se eu não estiver enganado. Eu não gostei do desempenho de alguns. Então você tira o comodismo, você trata todo mundo igual, você faz com que o seu treino fique mais competitivo, né? E todo mundo vê que tem espaço. Opa, se eu trabalhar bem, ele vai me dar uma chance. Então a gente vem ganhando, mas eu tenho feito trocas, eu tenho mudado a equipe para motivar todo mundo, porque a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta é importante. O sábado é um detalhe, mas se você deixar de trabalhar nesses dias, não vai acontecer no sábado. É aquela competição saudável entre eles ali para realmente brigar pela posição, e é muito interessante quando dá aquela dor de cabeça boa para o treinador, né? A dúvida, quem que eu vou escalar, porque os dois da posição, de repente, estão rendendo muito bem durante a semana, então dá aquela dor de cabeça agradável para o técnico. Vamos colocar na tela os resultados, então, do Campeonato Paulista Sub-20. Vamos conferir. É dos times da região só, tá, Bruno, da nossa área, nesse final de semana. Nossa área de abrangência. Então tivemos no sábado, às 3 horas da tarde, Itapirense empatou com o Ituano, os gols aí do Patrick e do Valmir pelo Galo Rubro-Negro. E o Capivariano, que estamos aqui com o Elinho, o treinador, venceu o Primavera por 1-0, fora de casa, gol do Davison. Aliás, Hélio, a campanha do time dentro de casa é ainda invicto, não é isso? Apenas um empate e as outras vitórias. E fora de casa, apenas uma derrota. A gente tem procurado jogar, tentado jogar mais ou menos da mesma maneira que joga em casa, joga fora. Eu acho que você tem que agredir, vai jogar fora, você tem que agredir. Marcar pressão lá em cima, eu acho que... ainda mais juniores que não tem torcida. Isso que eu ia falar, não tem o que sentir de fora, não tem, né? Vamos esperar. Esperar para quê? Vamos atacar lá em cima. Acho que tem até isso. Contra o Atlético de Sorocaba foi assim, contra o São Bento foi assim, contra o Primavera. Começamos com dificuldade, depois começamos a pressionar eles lá em cima, conseguimos um resultado. E temos tentado jogar
dessa mesma maneira. Eu sempre gostei de pressionar lá em cima, né? Hoje o futebol não dá para você ficar esperando, né? Então você tem que ser intenso o tempo inteiro, os jogadores, todo mundo tem que participar, desde lá da frente, para aliviar aqui atrás, o pessoal aqui de trás, quando estiver construindo também, chegar lá na frente. Então acho que, como os meninos têm uma boa capacidade técnica e a nível intelectual bom, dá para organizar e organizar bem. E o time da Ponte é assim, ó, realmente do restante do grupo? É um time muito qualificado. Porque foi a única derrota, 2-0, jogando fora, é isso, É. né? 2-0, jogamos muito, acho que foi o melhor jogo nosso, né, quem assistiu. Tivemos muita chance, criamos bastante e não conseguimos fazer o gol. Sofremos 2 gols, né, com 10 minutos ali, em lugares que a gente sabia que poderia ser atacado, e eles não foram lá e fizeram. E nós deixamos de fazer. Mas foi um jogo muito bom, muito equilibrado. Bom, vamos conferir então a classificação, né? Como é que está a classificação? Já falamos bastante aqui que a Ponte lidera, vem o Capivariano. Então vamos colocar na tela a classificação aí do Paulista Sub-20, o grupo do Capivariano. O grupo é extenso, né? A Ponte Preta lidera com 23 pontos, o Capivariano tem 22, é o segundo colocado. Primavera, que é de Indaiatuba, tem 17, Mojimirim 14, Paulista, Jundiaí 13, Ituano tem 12 pontos, está ali na zona intermediária e está bem distante, né, dos primeiros vamos falar a verdade, colocados. a campanha do Ituano de um time que chegou entre os 8 na Taça São Paulo e que vai ter que utilizar a parte desses jogadores agora na Copa Paulista. Chama atenção, realmente, o desempenho não tá legal, não é dos melhores da equipe do Ituano. O Independente, que é o time lá de Limeira, tem 11 pontos, São Bento 10, União Barbarense 9, Itapirense 7, o Atlético Sorocaba 6 e o Rio Branco, que é o time que fugiu, né? O Fujão. 4 pontos apenas. Então esta é a tabela de classificação. Vamos aproveitar e já colocar os próximos jogos aí do Campeonato Paulista Sub-20, as próximas partidas. Qual a próxima rodada, na verdade, né? Quarta-feira, 3 da tarde, Ituano enfrentando Primavera no estádio Novelli Júnior e na Arena Capivari, Capivariano e União Barbarense. Tem os jogos de sábado É também, sábado também, 3 da tarde, União Barbarense e Ituano no Antônio Lins e Independente enfrenta o Capivariano no estádio Comendador Agostinho Prado, lá na cidade de Limeira. Hélio, com relação a esses 2 próximos compromissos do Capivariano, já olhando um pouquinho a tabela, e claro que você conhece bem os adversários, o que você pode falar destas 2 próximas partidas do seu time? Esse jogo de quarta-feira é complicado porque eu estou sem 4, 5 jogadores, né? Tem um jogador suspenso, tem um jogador que vai ser jogado hoje, eu tenho jogador lesionado. Jogo difícil, apesar da campanha do Barbarense, né? Mas eu acredito que ainda a gente pode sair vencedor. Em relação ao jogo do Independente, só vai ser dia 30, né? Que dá uma parada agora, né? É só dia 30, a rodada do dia 30 do 7, né? Aí é um time que vem crescendo, mas perdeu a última rodada. Aí, pelo que a gente sabe, é um time bom, complicado. E é fora de casa, né? Está se acertando e tal. Tá se acertando, mas eu preciso ganhar esse jogo do Barbarense, depois eu penso do Independente, porque depois do Independente eu tenho 2 jogos difíceis fora, que é o Independente e o Ituano, já que é o retorno. Ele falou que é fora, viu, Gabriel? Mas a campanha fora de casa é muito boa também, que já destacamos aqui, perdeu só para a Ponte, né? Exatamente, e acho que teve um empate fora, um empate em casa e perdeu para a Ponte. Então, jogar fora em casa, foi o que ele disse, não tem torcida, não tem pressão, para o Sub-20 muda pouco, né? Muda pouco. Questão de logística toda próxima. Tudo próximo, facilita bem. Não tem grande complicação, não. Hélio, para a gente encerrar aqui, aonde esse time do Capivariano pode chegar realmente nesse Campeonato Paulista Sub-20? Claro que todo mundo começa a competição e entra realmente para vencer, para conquistar o título. Mas é um início de trabalho, nós sabemos disso, mas pelo que você montou, pelo que o time vem desempenhando dentro da competição, aonde esse Capivariano pode chegar? A primeira meta é classificar, né? Eu acho que a gente tem experiência suficiente que depois de classificar, porque aí já vira mata-mata, iguala muito. Acho que com a experiência que a gente tem já nesse tipo de competição, nessa categoria, a gente pode levar mais longe, né? Que depois iguala. Eu enfrento a chave lá de cima, lá, que é a chave 1. Mas eu ia te perguntar, de onde vem o cruzamento? É a chave 1, que é lá de cima, né? Hoje eu pegaria a Ferroviária de Araraquara. Estamos de olho, mas o primeiro momento é classificar. Depois que a gente classificar, Mas podemos ir longe, né? Usar de todas as armas da nossa experiência, do nível de jogador que nós temos. Aqui, a competição aqui é muito mais difícil, eu acho, que a de lá, né? A chave 1 não tem clube grande também, né? Não, é só o interior, Mirassol, Ferroviária, Batatais, Sertãozinho, Rio Claro.
Depois que começa a cruzar com o pessoal daqui, a 3 e a 4, a chave 3 e 4. Hélio, eu quero agradecer a sua presença aqui no ITV Futebol Clube. O programa está de portas abertas. Espero que você volte mais vezes com o time classificado, com o time realmente avançando dentro da competição. Eu que agradeço, a camisa do Mirassol aqui para você. O Capivariano é do ano, né? É da temporada essa camisa aqui, é muito bonita. Aqui, deixa eu mostrar na outra câmera aqui, ó. Camisa do Capivariano, belíssima camisa dessa temporada. Obrigado, viu, Hélio? Boa sorte para vocês na sequência do campeonato. Obrigado. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar do Ituano. É Série D do Campeonato Brasileiro. O time venceu mais uma e está perto da classificação. É daqui a pouquinho. Secom, Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Sabe qual é a doença que mais mata no país? Quer se preparar para combatê-la? A hipertensão mata e ataca em silêncio. Use sua voz. Acesse eusou12por8.com.br e saiba como alertar o Brasil sobre os perigos da hipertensão. Escolha viver mais. Seja 12 por 8. De volta com o ITV Futebol Clube. Neste bloco, vamos falar do Ituano. A equipe está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e também a Copa Paulista. Você que nos acompanha pode enviar e-mail através do itvfutebolclube@itu.tv.br ou a sua mensagem pela rede social, pelo Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Lembrando que estamos para a cidade de Itu e mais 7 cidades da região, na área de abrangência da ITV, canal 24 da NET. Para falar do Galo Rubro-Negro, hoje temos aqui a presença do Dago Menezes, que tem acompanhado o Ituano, trabalha aqui na Rádio Convenção em Itu. Dago, e o Galo Rubro-Negro venceu mais uma na Série D e encaminhou praticamente a classificação para a sequência. Olá, Bruno, tudo bem? O Ituano foi muito bem, né? Esse fim de semana de vitória, ele reverteu o resultado que teve negativo em Caxias por uma desatenção, assim, de um pênalti perdido, fez o time do Caxias crescer. O time do Caxias veio bater de novo aqui, né? Bateu pra caramba aqui no... O futebol gaúcho, sim, né? Na base da porrada. Bateu bastante aqui, mas o time do Tarcísio se mostrou muito bem postado dentro de campo. O Tarcísio tem o time na mão e o Ituano conseguiu o resultado que praticamente mais uma vitória agora contra o Metropolitano já tá classificado para a próxima fase. Bom, então vamos conferir os gols desta vitória do Ituano no Estádio Novelli Júnior pela Série D do Campeonato Brasileiro, o jogo que aconteceu neste último final de semana. Aí o primeiro gol, Bruno, logo no começo da partida. Simeão, que vem se especializando aí nos golzinhos de cabeça. Mais um gol de cabeça aí dele. Aí o Igor entrou muito bem no time, viu? Jogada pelo lado direito. Tem jogado bem. Faz o segundo gol. Você viu o zagueirão do time gaúcho? E já no segundo tempo, na bobeira da zaga do Ituano, já. É uma coisa que está acontecendo corriqueiramente, né? A zaga do Ituano, que é forte no jogo aéreo ofensivo, está tomando muito gol de cabeça na defesa. Teve outra partida que nós conferimos o Ituano fora de casa. Contra o Caxias, né, tomou 3 gols. Contra o Caxias tomou os gols aí, tudo na bola parada. Esperava-se um trabalho forte com relação a isso e acabou tomando mais um gol na bola parada. Agora, eu quero conversar com você que nos assiste, que torce pelo Ituano, e cobrar a presença do torcedor no Estádio Novelli Júnior, né? Porque assim que começou o VT aqui, eu achei que tinha entrado o VT errado. Achei que tinha entrado o VT de Copa Paulista, que é domingo, 10 horas da manhã. Porque não tinha ninguém na arquibancada praticamente, né? Pouquíssimos torcedores compareceram. A gente sabe que pode comparecer em maior número, Gabriel. E promoção da garrafa PET, viu? Pois é, o marketing vem trabalhando, o público, né? Divulgado, ele acho que é baseado na troca do ingresso. Não, o público é na troca de ingresso mesmo. Porque ali tinha... Eu estava lá no sábado, não fui no jogo no domingo, eu fui no sábado.
Tinha umas 1.000 pessoas. Foi a mesma quantidade no jogo do domingo também. O pessoal troca o ingresso e deixa em casa, pô. Por quê? Troca e vai no jogo, né, gente? Pois é, já que teve o trabalho de ir lá e trocar a garrafa PET pelo ingresso, o mínimo que se espera é que compareça realmente ao estádio. Pô, a Série D do Campeonato Brasileiro, a torcida do Ituano, a diretoria esperou tanto por esse momento, né, pela classificação para o campeonato. Nós sabemos que o caminho é longo, mas a gente sabe que precisa passar pela Série D para chegar a uma C, para chegar numa B, para que possa ter aquele retorno financeiro. Nós tivemos aqui com o Juninho Paulista e ele falava, se o time chegar numa Série B do Brasileiro, aí sim começa a ter um retorno financeiro com relação à venda de cotas de televisão. Então é importantíssimo a presença do torcedor para incentivar realmente o Galo Rubro-Negro. O marketing vem trabalhando, nós temos aqui anunciado as ações de marketing do Ituano, até para facilitar a presença do torcedor no estádio. Infelizmente, não observei isso nesse compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro. Espero que na próxima rodada a torcida realmente compareça em um número maior para incentivar a equipe, né, Gabriel? E num horário que o público de Itu costuma gostar mais do futebol do Ituano. Sábado às 3 da tarde, costuma ser um horário mais atraente. Não concorre com o jogo da Série A. Quando você fala em retorno financeiro, só para a gente fazer um parênteses, a gente não está falando em retorno financeiro só de investidores, etc. Não. Esse retorno financeiro permite um grupo mais forte, um elenco mais forte, um calendário anual. Chega numa Série B, Série B são 38 jogos, 38 rodadas, sendo 19 em Itu, pega um grande tendo caído, bacana. Então precisamos chegar nisso daí ainda. Mas vamos chegar, tenho certeza que nós vamos conseguir chegar lá com esse trabalho que vem sendo realizado pela diretoria e espero, claro, com o apoio da torcida que o Estádio Novelli Júnior. Dago Menezes, com relação a essa partida, citamos aqui o gol que o time sofreu, né, na bola parada, mas você destacava que o time conseguiu se recuperar do resultado negativo que foi fora. Assim, analisando até o primeiro jogo contra o Caxias, o Ituano fez um primeiro tempo muito bom. Primeiro tempo, assim, que ele impôs o jogo dele. Daí foi, no começo do segundo, perdeu aquele pênalti, fez a equipe do Caxias, ainda surgiu um boato lá que o time do Ituano estava menosprezando o time do Caxias, daí inflamou a torcida, até amigos da imprensa nossa foram hostilizados por serem de Itu, e ninguém entendendo por que isso aconteceu. Parece que o time se inflamou com isso e conseguiu a vitória. Daí chegou aqui, jogando em casa, o Ituano conseguiu colocar a bola no chão, conseguiu colocar o seu padrão de jogo e fez o resultado, assim, mesmo tomando esse gol de cabeça, que tem que corrigir, perdeu um jogador e mesmo assim conseguiu segurar o resultado muito importante para o Ituano. Gabriel, sua análise dessa partida, dessa vitória da equipe do Ituano? O Ituano só não ganhou com mais tranquilidade por culpa única e exclusiva de um jogador que eu gosto muito, elogio sempre aqui, você até pega no meu pé que eu só elogio ele, mas o Gulli complicou o negócio. É o Gulli. 2-0, jogo controlado, ser expulso da forma infantil que foi, eu acho que devia ter jogado domingo de manhã de novo. Devia ter escalado na Devia. O Rafael Martins entrou no sábado e jogou no domingo, fez o gol no domingo. Devia ter posto o Gulli para jogar no domingo também. E responsabilidade total. O Ituano toma um empate e aí custa caro. Porque o segundo tempo, o Caxias dominou completamente o jogo. Sim, sim. Ainda mais após a expulsão, o Ituano, o Tarcísio se fechou, né? Sim, tentou explorar o contra-ataque, mas o Caxias assim, que administrou a partida. E é o clube mais forte do grupo do Galo. Com certeza. Com certeza. Apesar do Metropolitano ter ganho do Maringá na última rodada, ainda o Caxias é muito forte. E o Caxias que o Ituano tem enfrentado não é o Caxias nem lá, nem aqui. Aqui não veio nem o goleiro, Marcelo Pitol nem jogou o Pablo no gol. Mas agora já foi também, né? Já foram os agora dois. Sim, exatamente. Agora já foi. Ainda bem, porque o Caxias estava focado muito na segunda divisão do Gaúcho, ganhou os 2 jogos seguidos contra o Pelotas, que era com quem ele mais brigava pelo acesso. Agora ele está mais tranquilo lá também, faltando 2 rodadas, mas o Ituano pegou o time misto do Caxias. O time... Esse já é titular, entrou e fez o gol. O Caxias ele quer subir, né? Ele já está há 2 anos, se não me engano, na Série A2 do Gaúcho. E ainda bem, né? Agora que o Maringá e o Metropolitano que se cuidem, né? Porque... E o Caxias é um time, apesar de estar na segunda divisão do Gaúcho, é um time tradicional, né? Enfim, a camisa faz muita diferença. Quando você enfrenta o time lá em Caxias do Sul é sempre muito complicado, a torcida realmente comparece, faz ali o estádio um caldeirão, então é complicado. O Ituano percebeu isso, perdeu lá inclusive, e conseguiu se recuperar aqui no estádio Novelli Júnior. Com esta vitória,
Vamos conferir como ficou a classificação do grupo do Ituano nesta Série D do Campeonato Brasileiro. O Ituano segue liderando, Gabriel, 9 pontos. Então, 3 jogos, aí 3 vitórias. O Caxias tem 6 pontos, com 2 vitórias. Aliás, o Ituano, 4 jogos, 3 vitórias. Metropolitano, 4 pontos. O Maringá também tem o mesmo número de pontos do Metropolitano, com 4. E chama a atenção o saldo, né, de gols aí do Ituano. 5 gols e as outras equipes todas com saldo negativo. O Ituano caminha para classificar com tranquilidade por causa daquele resultado em Blumenau. Sim, o 4-1 lá. Não, o 2-0 lá com 2 jogadores a menos. Sim, com certeza. Aquele resultado, aquele gol no final do Claudinho vai valer muito. Exatamente, aquilo lá. Aquele desespero, né, do goleiro adversário que avançou no finalzinho, não conseguiu finalizar e a bola sobrou para o atleta do Ituano, que avançou e sem goleiro acabou confirmando a vitória, né, que já estava 1-0 naquela altura. E o Ituano, com a tabela que ficou, eu aposto até o Ituano mais 2 vitórias, porque o Ituano deve ganhar no Metropolitano aqui no sábado, vai pegar um Maringá mortinho na última rodada, talvez com jogadores já dispensados, com o grupo menor, acho que 2 vitórias aí e classificar bem tranquilo. Você que é um cara da área de exatas, faz muito bem cálculo, né? Não só imposto de renda, calcula bem direitinho as coisas e tal. Olhando a tabela de classificação ali, com um empate na próxima rodada, o Ituano já está classificado, Gabriel? Não, porque não passam todos os segundos colocados. Analise os números rapidamente aí, os gráficos. Estou sem óculos aqui hoje. Está sem o tablet também, né? Estou sem enxergar. Mas a grande questão é o seguinte, são 17 clubes, 17 grupos classificam os 17 primeiros colocados e os 15 melhores segundos colocados. Então o empate ainda não dá para a gente cravar, não. O Ituano, na situação, se ele perder os 2 próximos jogos, ele ainda ele está bem colocado perto dos outros grupos, mas esses segundos colocados podem ganhar 2 jogos também, não dá para cravar, né? Então vamos conferir. Uma vitória garante. Com certeza. Aí chega 13 pontos, ninguém do grupo já alcança mais o Galo Rubro-Negro. Vamos conferir então os próximos compromissos desse grupo pela Série D. Então, sábado, às 3 horas da tarde, atenção, torcedor do Galo Rubro-Negro. Sábado, 3 da tarde, no Novelli Júnior, o Ituano vai enfrentar o Metropolitano. E no domingo, às 4h30, no Centenário, Caxias encara a equipe do Maringá. Gabriel Campreguer enfrentar o Metropolitano no estádio Novelli Júnior, após um resultado positivo. O Ituano é o grande favorito para esse jogo? Você vê que a gente estava pensando no Maringá muito mortinho, né, para aquele primeiro 4-0, mas deu uns resultados meio no grupo ali que estão embolados. Agora nesse fim de semana estava ganhando 2-0, deu um empate, 2-2, o negócio ficou bom para o Ituano. O único time que tem condição de ganhar do Ituano dentro do grupo é o Caxias. O Ituano é melhor que o Metropolitano, o Ituano é melhor que o Maringá, não tem, em casa tem que ganhar. Eu vejo por jogador, eu vejo o Ituano melhor que o Caxias, assim, é que igual uma jogada infeliz do Gulli, que assim, também toma amarelo todo jogo também, né? Eu até brinco com o Gulli, né? O Gulli até conversando com a gente, ele já falou que ele não é que ele toma amarelo, é que ele é violento, é que ele não entende o futebol brasileiro ainda, que ele está tentando, que lá na Inglaterra o pessoal sentava o sarrafo, que nem ele falou pra gente com essas palavras, e não era nada, e aqui é amarelo. Todo jogo é amarelo, então ele joga 3 fica fora, é 2, né? Da Série D é 2. Agora é 2, sim. Mas é que o Gabriel é fã dele desde do Paulistão, então por isso eu falo, joga 3. Mas, é bem simples. 2 fãs dele aqui. O time do Ituano teve uma dificuldade no Paulistão ali, quando estava jogando o Jonathan. Isso não tem nem o que falar, Entrou Gabriel. o Gulli, o time mudou. O Ituano vinha sofrendo dificuldades para encontrar o jogo dentro do Campeonato Paulista, e depois que o Gulli chegou e realmente entrou ali na equipe, parece que ele ajeitou a casa, né, Gabriel? Ele está encaixadinho, né? Porque o time está acostumado já a jogar com o Naido de Luiz Felipe, o Gulli com o Simeão ali já está todo entrosadinho. Então o time está com uma cara bem encaixado, o Perino lá atrás esquerda, agora entrou o Arnaldo, muito melhor que o Raul. Apesar de, eu achei que sábado nem o Arnaldo até participou do gol lá, mas no segundo tempo não estava bem, saiu para entrar o Pacheco, que também não entrou bem. Sim. Os dois o Pacheco não jogou no sábado, ele jogou no domingo. Domingo foi bem? Nossa, ele foi muito, gostei muito do Pacheco no domingo. O Pacheco e o Valqueiro jogaram muito no domingo. Mas... Você falou que teve companheiro nosso de imprensa que foi estilizado lá no Sul. O que aconteceu? Quem que foi o cara? Pode falar. O Renato, nosso amigo da Rádio Cidade aqui, ele, no final do jogo, com aquela pressão, começaram a xingar ele, não sei o quê. Por causa o técnico do Caxias tentou inflamar o clube falando que o Ituano estava menosprezando eles aqui em Itu, falando que ia ganhar fácil.
E chegou lá e a torcida comprou essa e saiu, foi vinculado na imprensa lá, o time do Ituano chegou lá, até o Rafael Martins falou assim, que ele tentou acalmar o jogo, porque eles tentaram tirar um jogador, porque os jogadores titulares iam ser poupados, eles tentaram buscar a expulsão lá, e sobrou até para a imprensa. E o Renato e o Galvão voltaram, chegaram a tempo desse jogo. Chegaram. Foi uma longa jornada que eles fizeram, 12 horas de viagem. Uma grande excursão aí para o sul do país. Queria mandar um abraço para o Renato e para o Galvão Santana, 2 companheiros de imprensa aqui da cidade de Itu. Foi uma longa jornada, acho que eles voltaram a tempo para o jogo aqui de sábado, né, Gabriel? Fizeram. Não, o Galvão fez no domingo. O Galvão fez no domingo. Ele chegou no sábado à noite. Não, mas o Renato chegou direto para coletiva na terça. Legal, ele veio emendado. A gente sabe das dificuldades fizeram do rádio um trecho de ônibus, cara. Um trecho de avião. A gente sabe das dificuldades do rádio esportivo. O rádio esportivo em São Paulo já passa muitas dificuldades, né, na capital. E no interior é muito mais difícil você trabalhar, é muito mais difícil você fazer um jogo da equipe da sua cidade fora de casa. Nós sabemos a dificuldade, questão de passagem aérea, questão de hospedagem. Então tem que tirar o chapéu realmente quando conseguem acompanhar, porque é feita uma verdadeira aventura, né? Eu trabalhei muito tempo aqui em Itu, trabalhei na fase ruim do Ituano, com dificuldades, né? Com a equipe esportiva trabalhando ali ostensivamente no departamento comercial para vender, para conseguir fazer jogo. E trabalhei na outra época boa, onde o empresário do Ituano levava praticamente a equipe esportiva junto com o clube. Mas se não tem isso, a gente sabe que é muito difícil trabalhar, né, Dário? É uma briga, né? É um leão que você vai matar. Mas é muito bom fazer rádio. É gostoso, cara. É muito bom fazer rádio, é gostoso. Tem uma liberdade bem interessante. Ô, Gabriel, essa dificuldade que o Dago trouxe aqui com relação aos companheiros de imprensa que passaram lá em Caxias do Sul, é aquilo que nós destacávamos de Série D e Série C do Brasileiro. Além da dificuldade de você conhecer o seu adversário, claro que o Ituano enfrentou o Caxias lá, já sabia mais ou menos o que ia ter pela frente aqui. Mas além dessa dificuldade de você, muitas vezes, desconhecer o seu adversário, a dificuldade com relação ao gramado. Os gramados não têm uma conservação igual acontece aqui no estádio Nova Velha Júnior. Tem esse lance da pressão também, que acontece muito fora de casa. E pelo que trouxe aqui o Dago, o treinador do Caxias criou todo esse clima de guerra realmente para esse jogo. Isso acontece muito nessas competições, né, Gabriel? Ainda mais num clube como o Caxias, tem uma torcida apaixonada, o Caxias do Tite, campeão gaúcho. Dos times que jogam a Série D, talvez seja um dos mais tradicionais. Teve em Série B faz pouco tempo, caiu para C, ficou um tempo na C, caiu da C para D. Então ali tem a torcida um pouco mais apaixonada, aquele cara que é o sócio torcedor e tal, vinculado à cidade, tem rivalidade dentro da cidade. Então já esperava-se um ambiente bem hostil ali. A torcida do Ituano ganhou força com a torcida do Juventude lá em Caxias. A torcida do Juventude vestiu o vermelho e o preto e foi pro jogo. A rivalidade, né? A rivalidade é grande. Juventude e o Juventude Caxias, brigando para não cair de novo, né? O clássico Caju lá, né? Que é Caxias e Juventude. Bom, Dago, o Ituano está se dividindo, né, nesse segundo semestre entre Série D do Brasileiro e a Copa Paulista. Nós sabemos que jogadores do profissional que estão disputando a Série D, alguns serão aproveitados aí na Copa Paulista, e boa parte também dos atletas do Sub-20 podem ser aproveitados nesta mesma competição. Você acompanhou essa estreia do Ituano na Copa Paulista contra a equipe do São Paulo? O que você observou com relação ao time do Ituano? Para mim, o Ituano pegou um dos 2 times mais fortes da chave, que é o São Paulo e o Santos. Não porque são grandes, é porque a categoria de base do Santos é muito forte, e o time do São Paulo, que jogou que está jogando a Copa Paulista, é o time campeão da Libertadores Sub-20 do ano passado. É um time que já vem numa sequência de campeonatos. O São Paulo chegou a jogar quarta, sexta e domingo. Ele veio num time numa sequência, jogadores que estavam jogando no time principal voltaram para a base. Mas o Ituano, no primeiro tempo, o Ituano dominou o São Paulo até os 15 minutos de jogo. O São Paulo não tinha passado o meio de campo. O Tarcísio colocou uma marcação-pressão e encurralou o São Paulo na defesa, fez o primeiro gol, saiu a bola, fez o segundo, não deu 1 minuto de diferença entre o gol e o outro, foi impressionante assim. E daí, no segundo tempo, o treinador de São Paulo colocou o time no eixo e veio e conseguiu um empate, daí o Ituano conseguiu se segurar ainda, fazendo o mesmo resultado do sábado, 2-1. Agora, você citou aqui o Tarcísio, né, organizou o time, comandou. Para quem está nos acompanhando, pode achar estranho, o Tarcísio comandou o time na Série D, o Tarcísio vai comandar o time também na Copa Paulista?
Comandou só nesse jogo, foi isso? Perdemos mais um guerreiro, né? Perdemos o mais Vinícius um? Bergantin casou. Ai, que beleza, hein? A rodada estava marcada antes, que ia ser no sábado, né? Então ele dirigia o time e depois ia para sua festa de casamento. Mas como foi essa inversão por causa da Série D, ele acabou tendo esse contratempo de agenda e ficou com o Tarcísio mesmo para comandar o time. Mais um pro time dos casados, viu, Gabriel? Casou o Vinícius. Ô Bruno, foi bom, uma coisa que foi bom pro Ituano nesse final de semana, em relação a São Paulo, foi bom São Paulo poupar contra a Ponte. Como o São Paulo poupou praticamente todo o time contra a Ponte, vários meninos que jogariam um jogo no domingo aqui na Copa Paulista foram para aproveitados. Campinas. Com certeza. Compuseram o banco lá em Campinas. Então, São Paulo perdeu algumas pecinhas que seriam utilizadas aqui em Itu. Então, esse time de São Paulo na Copa Paulista deve ser um pouco mais forte do que esse que jogou aqui contra o Ituano. Um jogo interessante, que o time do São Paulo jogando muito parecido com o Audax, com toque de bola, o goleiro igual o Sidão, só dando loucura. Assim, impressionante como aquele goleiro quis entregar ontem, mas ele não conseguiu. Ele tentou bastante, mas não conseguiu. Quem entregou foi o Banguelê, que foi titular, né, promessa do São Paulo aí, e perdeu a bola pro segundo gol e saiu lesionado. Tem uma galera falando que foi uma miguezinha, né? Mas... O time tem um foguete também. Tem o foguete. Mas o Gabriel, aliás, com o Santos e com o São Paulo, os times tradicionais, né, da capital, o Santos é da Baixada, mas enfim, os times tradicionais, os times considerados grandes voltam a disputar a Copa Paulista. Fazia muitos anos que não disputavam, agora voltam. O Santos, eu não sei de onde está tirando tanto jogador. Porque o Santos, para quem não sabe, grande parte dos meninos lá estourado de sub-20 até 23 anos estão jogando a Bezinha pela Portuguesa Santista. É uma parceria. Uma parceria. Então, não sei de onde vem tanto jogador para jogar a Copa Paulista, para jogar a Bezinha. E nem podem utilizar os mesmos, porque perante a federação os jogadores estão registrados na Portuguesa Santista. Deve estar utilizando totalmente sub-20. Aí tem o Paulista sub-20 acontecendo ao mesmo tempo. Do que a Copa Paulista. Não sei de onde está vindo tanto jogador. Muita gente batendo na porta lá, né? Do Rei Pelé, tem muita gente batendo na porta lá. Eles acabam abraçando um número grande de atletas e não tem competição para colocar todo mundo. Então acabam utilizando outros campeonatos, é o caso do Santos e São Paulo aí na Copa Paulista. E muitos fazem parcerias realmente com outras equipes que disputam neste segundo semestre, o caso, a Série B do Campeonato Paulista, né, a segunda divisão do Campeonato Paulista. O Ituano tá legal, porque, por exemplo, você vê o Wagner estava desde o Campeonato Paulista no Ituano já, o goleiro. Podia até que, enfim, fazer sua estreia, né? O Renan também inscrito no Campeonato Paulista inteiro. Ficou no banco. Ficou no banco e agora... Mas uma curiosidade também da Copa Paulista é que o Bragantino e o São Paulo vão fazer preliminares dos jogos dele. Então, no Morumbi, no jogo contra o Bragantino, vai ter um preliminar antes, a torcida paga um ingresso só e assiste os dois jogos. Inverteu, não inverteu? Não foi isso que o jogo de São Paulo puxou para as 11 da manhã? Não teve alguma coisa assim? Daí o da Copa Paulista ficou para depois agora, não foi isso? Isso, exato. O Bragantino já fez essa preliminar esse fim de semana. O Bragantino já utilizou esse esquema de preliminar, parece. É legal, né? Volta também uma tradição. E é uma coisa simples de fazer, né? Que os times muitas vezes não fazem. Agora volta esse negócio de um jogo preliminar, que é muito legal para quem vai ao estádio, chega mais cedo e acompanha essa partida. Dago, para a gente encerrar aqui rapidinho, o Ituano se classifica já nesse fim de semana na Série D? Classifica. Eu coloquei 6 vitórias, errei uma só, mas eu ainda acredito que estou nas 5. Gabriel, para você? Ituano classifica já nesse fim de semana? Já mata, acho que até com uma certa tranquilidade. Bom, eu falei com o Gabriel aqui no primeiro bloco com relação ao futebol amador, Dago. Você acompanha muito aqui o futebol amador de Itu. Teremos nesse fim de semana a primeira partida das semifinais. Para você, o Skol Ball vai enfrentar o Grêmio. Quem vence esse jogo? Grêmio Olímpicos é o melhor time do Campeonato Amador. Bem, se mostrou até agora, né? E o São Paulo vai enfrentar o tradicional Juventus. Os dois, eu acredito que essa final bem seria forte. uma final repetida do ano passado. Mas assim, vamos falar com o Palestra quase tirou o São Paulo. Eu tava no jogo, eu vi aquilo, um detalhezinho. Você viu aquela bola? Faltou um detalhe, o Palestra trocar o técnico durante o campeonato. Brincadeira, Gabriel. Dago, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição sempre que precisar. Gabriel Campreguer, fim de semana fervendo aqui em Itu, com o jogo de Série D e com o Amador. Aí, faltou a gente falar da Copa Paulista, joga lá em Jundiaí contra o Paulista, tá? O Amador, Bruno, agora eu vou fazer domingo no Novelli Júnior, vai ter mais gente do que no sábado. Pode escrever. Não, com certeza. Eu não tenho dúvidas, porque o futebol amador realmente movimenta a cidade de Itu.
Apito final em mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube. Voltaremos na próxima semana falando do Amador e também com os resultados do Ituano na Copa Paulista e na Série D do Campeonato Brasileiro. Um abraço e até a próxima semana.